A maioria dos engenheiros paga anuidade e não sabe metade do que o sistema oferece. O CREA São Paulo é o maior conselho de fiscalização profissional da América Latina. Vamos entender isso a fundo. Guilherme, você coordenou 2 trechos do Rodoanel, Sul e Norte. Qual foi o maior desafio técnico de colocar controle ambiental em uma obra desse tamanho? O maior desafio é culturar as pessoas. Quando a gente fala de Rodoanel Sul, nós estamos falando de 2006, o começo do controle ambiental em empreendimentos rodoviários. E o desafio não era colocar as medidas de controle ambiental, atender às exigências ambientais da CETESB, por exemplo, mas principalmente aculturar as empresas e os profissionais que nela trabalham que a adoção de medidas de controle ambiental trazem resultado até financeiro. É mais barato você ter isso do que você ter que remediar um problema ambiental. Então, eu não tenho dúvida que o maior desafio foi aculturar as pessoas. Você passou 15 anos em obra, DERSA e DR, e em 2019 foi para o CREA São Paulo. O que te levou a fazer essa virada? Estava acabando o nosso contrato no Rodoanel Norte, depois de 15 anos em rodovia. Vinícius já presidente do CREA São Paulo. Nós nos aproximamos ali das questões que envolviam o Rodoanel, no sentido de mostrar que era importante, no ponto de vista econômico e da engenharia, continuar essa obra. E de mãos dadas com o CREA São Paulo, eu consegui, com meu crachá técnico também, entrar em várias instituições, e isso trouxe uma aproximação natural do CREA São Paulo com Secretaria de Transporte, com o Governo do Estado, e essa aproximação trouxe isso. Vinícius, pensando nisso, me trouxe para dentro do CREA, do Conselho Regional, para aproximar o Conselho do Poder Público com crachá técnico, e eu acho que essa aproximação gerou muitos frutos e hoje foi uma sementinha que a gente plantou lá atrás, que aproximou realmente o CREA dessas discussões técnicas, onde ele hoje é protagonista, sem dúvida. Para quem nunca teve contato com o CREA, o que esse conselho faz de concreto no dia a dia? Qual que é o papel real da fiscalização? Proteger a sociedade. Essa é a principal. Toda profissão regulamentada, ela é regulamentada por ser realizada por alguém que não está habilitado para fazer aquilo, traz risco à saúde, ao meio ambiente e à sociedade. Então, a função da fiscalização é proteger a sociedade do exercício profissional, da prática da atividade profissional realizada por um leigo. Então, é isso que o CREA faz. Quando a gente fala que a gente fiscaliza, a gente está protegendo a sociedade. Tem uma confusão clássica. O CREA pode embargar a obra? Qual o limite da atuação de vocês e onde começa o papel da prefeitura? Vamos lá. O CREA não tem, de fato, poder de embargo, mas durante as fiscalizações, né, quando a gente identifica alguns desvios, a gente pode oferecer isso para o Ministério Público, quando é obra de prefeitura ou qualquer outra obra. Quando é da sociedade, a gente pode oferecer para a própria prefeitura, que são órgãos que têm esse poder de embargo, que têm essa força do embargo. O CREA propriamente não, mas a consequência da fiscalização, embasadas nos termos técnicos oferecidos por esse órgão, podem trazer como consequência o embargo de uma obra. E o que acontece com o engenheiro que assina RT, mas nunca pisou na obra? Isso é comum? Isso é o famoso caneteiro, mas isso vem de uma confusão cultural. E aí eu faço uma meia-culpa do sistema também, porque nós sempre utilizamos o termo só precisa de uma RT, né? Tem um engenheiro assinando para mim. Essa é uma boa oportunidade aqui na Conversa Técnica. A RT, ela não é, de maneira nenhuma, um produto a ser comercializado. O que é a anotação de responsabilidade técnica? Ela é a consequência da presença de um profissional à frente daquela atividade. É muito claro isso. Então, quando você vai fazer um projeto de uma casa, você precisa contratar um engenheiro para que ele desenhe, para que ele projete, para que ele faça os cálculos estruturais. Depois que ele fez isso, o que comprova a efetiva, o efetivo trabalho dele, o que ele exerceu ali, é a anotação de responsabilidade técnica, que é a famosa RT. Alguns documentos, por exemplo, do poder público, a prefeitura fala, olha, para você dar entrada aqui, você precisa apresentar a RT.
E quando a gente usa elas de forma separada, nos traz a confusão cultural que ela é um documento processual, e não é. Ela é, de novo, a comprovação da presença de um profissional responsável. Na prática, como funciona uma visita de fiscalização? O que o agente fiscal verifica quando ele chega numa obra? Isso é muito interessante também. Nós fiscalizamos todas as atividades técnicas. Como você falou em obra, vamos de novo para a construção civil, que é mais fácil do povo entender, e aí eu vou abrir para algumas outras áreas. A obra não é só ter um projeto, você tem, em alguns casos, licenciamento ambiental, você tem as empresas terceirizadas que prestam serviço para essa obra, quem está fornecendo brita, material agregado, essa empresa precisa estar registrada, precisa ter um engenheiro de minas para ter o direito de lavra para poder minerar esse material, senão pode ser um material clandestino, sistema de ar-condicionado e por aí afora. Então, uma visita de um agente fiscal, ele tem que olhar tudo isso. Ele tem que olhar cada questão. Então, um prédio muito grande, ele vai olhar, olha, quem fez o projeto do prédio? Empresa tal, registro tal. Quem fez o projeto de fundação? Projeto de fundação. Quem executou a fundação? Outra empresa. Tem registro? Sim ou não? Tem profissional responsável? Sim ou não? Recolher a RT dessa obra? Sim ou não? Nós vamos olhar isso. Então, são muitas as nuances dentro de todas as áreas das engenharias, passando pela mecânica, pela química, pela elétrica, pela ambiental, segurança do trabalho, civil, geologia e minas e agrimensura, que são as 8 câmaras, agora são 9 com a engenharia ambiental, para analisar caso a caso, ponto a ponto, de todas as atividades técnicas que tem abarcadas dentro de uma obra. Você repostou no Instagram a inauguração do CREA Lab nas obras do Rodoanel Trecho Norte. O que é esse espaço e o que muda quando o conselho está presente fisicamente no canteiro? Isso foi sensacional. É a primeira obra que a gente chegou com uma unidade do CREA. Você ter um CREA Lab é você ter um pedaço do CREA, uma unidade de atendimento, onde tem engenharia, onde tem mais de 600 profissionais das engenharias e mais de 160 empresas orbitando essa grande canteiro de obras, né? Ter isso é bom para os profissionais que utilizam desses espaços para acelerar projetos, discutir dificuldades, ter o apoio técnico do CREA no preenchimento de uma RT, nas regularidades, na verificação se a empresa que eles querem contratar está registrada ou não, se o engenheiro tem atribuição para aquela determinada obra. Então é segurança para o empreendimento e, consequentemente, para a sociedade. Esse CREA Lab foi Rodoanel Norte, que está executando ou que já está pronto? Que está executando. Foi entregue o primeiro trecho agora, final de 2025, e o segundo trecho está previsto para o final desse ano de 26. O CREA de São Paulo é o maior conselho de fiscalização profissional da América Latina. Isso é título ou tem impacto real no trabalho de vocês? Impacto real, né? Nós estamos aqui no estado de São Paulo representando 30% de todo o país, né? 30% de todos os engenheiros, as empresas, estão aqui dentro do estado de São Paulo. Quando a gente fala de maior conselho da América Latina, nós estamos falando só do estado de São Paulo, lembrando que o CREA são 27 CREAs, né, em todos os estados, mais o Distrito Federal, e orquestrados aí pelo Conselho Federal de Engenharia. Isso muda toda a dinâmica de possibilidade, de recurso financeiro para fiscalizar, de tecnologia, de inteligência, e os maiores empreendimentos, os empreendimentos mais vultuosos, acabam acontecendo no estado de São Paulo, que é onde está concentrado também 30% do PIB do Brasil. Confea, CREA e Mútua. Para muita gente é tudo a mesma coisa. Você consegue separar isso de forma simples? Fácil. O CONFEA é o Conselho Federal. Dele sai todo o regimento, as resoluções que norteiam a função dos regionais, Conselhos Regionais de Engenharia, e aqui CREA do Estado de São Paulo. Os CREAs têm a função de habilitar os profissionais e empresas e fiscalizar o exercício profissional. E a Mútua, ela foi criada para dar suporte aos profissionais, é a caixa de assistência ao profissional. É uma grande ferramenta para os profissionais no sentido de apoio financeiro, de
de trazer soluções para as dificuldades que os engenheiros, os profissionais enfrentam no seu dia a dia. É uma caixa de assistência técnica. Essa é a função de cada um. A gente está gravando aqui na Associação de Bragança Paulista, que apoia institucionalmente o nosso canal. Qual que é o papel dessas instituições regionais no sistema? Bom, Bragança tem muita sorte, porque Bragança tem uma entidade de classe, uma associação de mais de 40 anos, que nas últimas 2 gestões, na gestão do Marcelo Perrone, que hoje é nosso diretor administrativo do CREA São Paulo, e na gestão atual do Carneiro, evoluiu muito, entendeu as entregas do CREA e trouxe para Bragança esse espaço que nós estamos, que é o CREA Lab. Foi um dos primeiros no estado, importante que se diga. Aqui em Bragança foi inaugurado em agosto de 23. Foram os 8 primeiros e aqui Bragança foi junto nessa leva, então vocês beberam água limpa. E esse espaço convida para esse tipo de coisa. Hoje nós estamos nessa sala, hoje nós estamos aqui fazendo um podcast, amanhã ela tem um treinamento. Se interessou? Último episódio. É isso aí. E aí a gente tem esse espaço que convida os profissionais para acelerar projeto, para discutir cidade, para discutir solução, discutir mobilidade, discutir infraestrutura e melhorar a dinâmica das cidades, para impactar de maneira positiva na vida e no dia a dia das pessoas que aqui vivem. O Rodoanel Mário Covas ele tem 176 quilômetros aproximadamente de extensão. Isso aí. O trecho norte está sendo concluído agora em 2026. Você estava lá no sul e no norte. Me conta, como que era o estado do controle ambiental quando você chegou nesses canteiros? Pergunta boa. Vamos lá. Chego no Rodoanel Sul, ainda estagiário, 2006. Me formo em 2007. Venho com uma bagagem já do DR, onde estagiei desde 2004, com rodovias, como programas Caminhos da Qualidade, enfim. Que, Renato, era o começo do controle ambiental em rodovia, né? O DR tinha acabado de lançar a gestão ambiental de rodovia. Qual é essa função? É cumprir tudo que foi prometido no licenciamento ambiental. Garantir que nenhum impacto ambiental negativo trouxesse ali algum problema. Então, qual que era a nossa função? Era implantar medidas de controle ambiental em todas essas obras. Então estava começando essa parte ambiental. As empresas não sabiam conviver com isso. O cara da ambiental era o cara chato. Putz, já vem, vai mandar separar resíduo e tal. E até entender que a parte ambiental de fato era engenharia, né? Que o engenheiro ambiental, nossa equipe, tinha que saber ler projeto, tinha que olhar para tudo isso, uma troca de solo, para você implantar um sistema de drenagem, você desviar um rio, que são os corta-rios, é engenharia pura. E eu costumava vender isso dizendo que quando você tinha um impacto ambiental negativo, não era um problema ambiental, era um problema de engenharia com consequência ambiental negativa. Você precisa dominar as águas, você precisa fazer a adequação do sentido de escoamento superficial para que essa água corra, né, escoe no sentido aonde você protegeu, onde não tem desagregação do solo e consequente assoreamento nas áreas baixas. Então, quando nós chegamos, lá em 2006 no Rodoanel, estava assim. Mas tinha uma coisa a nosso favor. Era a primeira vez que doía no bolso de uma empresa a não execução das medidas de controle ambiental. Certo. Existia uma coisa que a gente chamava de certificado de controle ambiental. Todos os meses, a empresa precisava estar quite com isso. Ela não podia ter tomado nenhuma não conformidade e essa não conformidade não podia estar em aberto. Ela tinha que ter no máximo atendida com as medidas corretivas, enfim. Se isso não acontecesse, eles não recebiam a medição mensal. Então isso deu uma força para a ambiental que nunca antes nós tínhamos. Esse foi o cenário que nós entramos. O Rodoanel Norte já foi um segundo desafio, foi ali em 2012, nós chegamos, próximo Guarulhos, Arujá, o lote 6, onde eu trabalhei, onde eu coordenei, e nós já tínhamos mais esse know-how e a dificuldade maior era culturar as empresas e os profissionais que nelas trabalhavam da necessidade de executar esse controle ambiental. Pelo que você está falando, o negócio só foi para frente na hora que mexeu no bolso. Exatamente. Quando monetiza essa questão, né? Carbono deu certo quando? Quando monetizou o carbono. Virou papel, né? Virou, é isso aí. Bom, e vocês começaram ainda numa obra que é relativamente complexa ambientalmente falando. O trecho norte, por exemplo, atravessa a Serra da Cantareira, né?
Área de zona, uma área de proteção ambiental. Isso. Como que você coordena uma obra de infraestrutura numa zona assim que é tão sensível? O que é diferente? Quais têm que ser os cuidados extras, além de um serviço de engenharia de grande porte? Eu acho que o maior desafio ali, na hora de pensar essa obra, foi no processo de licenciamento. Você imagina o processo de licenciamento que tem que trazer os traçados, oferecer 2, 3 traçados alternativos para, no estudo de viabilidade, entender qual é o melhor traçado. E na hora que você entende que o melhor traçado passa por áreas sensíveis do seu ponto de vista ambiental e social também, porque pega famílias em áreas vulneráveis, em áreas de risco, muito populosa. Então, o licenciamento traz essas nuances. Só que depois do processo de licenciamento, todas as medidas, programas de controle ambiental, programa social, eles saem definidos. E aí o desafio na execução dessas equipes de supervisão, gerenciamento e controle ambiental das obras é cumprir o que está estabelecido nesse processo de licenciamento. Então a gente vem com uma determinada receita, né, do que nós temos que proteger, não de qual forma a gente tem que fazer isso. Aí nós precisamos criar de acordo com as necessidades, de acordo com as dificuldades, hora de relevo, hora de mata, hora da geografia, hora das proteções, hora da presença de pessoas, nós temos que criar esse tipo de coisa. Lá nós criamos, por exemplo, isso foi fruto de um encarregado, no trecho sul nós trabalhamos em cima da represa Billings e em cima da Guarapiranga. Nós tínhamos apoios de pontes, que a gente chama de obra de arte especial, Certo. pontes e viadutos, no braço da represa. E como não deixar esse sedimento carrear? Nós criamos lá uma barreira flutuante. E essa cortina flutuante, imagina uma rede de pesca, mas ao invés da trama da rede de pesca, a gente colocava uma malha de geotexto. O geotexto é uma membrana, uma geomembrana. Lembra aí um cobertor desses mais simplesinhos? Bom, ó, o bidim. É o que eu ia falar, nome comercial para quem está assistindo, Bidim. Manta Bidim. Manta bidim, exatamente. Então em cima nós tínhamos um flutuante, que nós usávamos canos de PVC, embaixo um lastro, pedra, que seria chumbada, né? E essa manta que não deixava a turbidez passar de um lado para o outro. É uma inovação, né? De maneira rústica, simples e barata, que traz uma contenção de impacto negativo incrível. Então essas adaptações foram só passo, obra a obra, dia a dia, a cada desafio. Viu, galera? Ó, engenheiro também é MacGyver, tá? Ó, essa dica aqui, ó, vale seu like, hein? Guilherme, eu sei que tá todo mundo se perguntando, é um assunto delicado, mas eu tenho que te perguntar. Existiram algumas polêmicas em torno da obra do Rodoanel. Existiam notícias superfaturamento, problemas ambientais, a paralisação de 18. Você viu isso muito de perto. O que você pode contar pra gente que de fato aconteceu e o que é exagero da mídia? Vamos lá. A gente, de obra, fica muito triste, e é triste a palavra mesmo, chateado quando a gente vê uma obra de engenharia desse vulto, que traz tantos benefícios à sociedade, que traz tanta solução para a mobilidade, para as políticas públicas. O povo precisa passar por situações estranhas à engenharia, vamos chamar assim. De fato houve, foi noticiado, todo mundo enxergou, mas é importante dizer que isso não aconteceu na totalidade do Rodoanel. Tiveram lotes, separado por lote de obras, por empresas, enfim. Tiveram lotes que não foram afetados por esse problema que a mídia noticiou, enfim. E eu estou dizendo isso porque a conclusão desses lotes, à época, eram importantes aliados para a solução da sociedade, que é quem precisa desse tipo de infraestrutura. Então a sociedade foi punida por esses assuntos estranhos à engenharia. Viver isso de perto, no momento todo que aconteceu, nos trouxe muita tristeza. Você começa uma obra, você vai entregar um dispositivo para a sociedade, você vai ver a cidade funcionar, você vai ver as marginais fluírem, você vai ver as pessoas chegarem mais cedo nas suas casas. Tudo isso não aconteceu por conta disso. E a gente parou em 2019 e a obra foi retomada pelo governo do Tarcísio, que fez um excelentíssimo trabalho e entregou esse primeiro trecho em praticamente um ano, que era exatamente o que nós tínhamos proposto, exatamente esse trecho. Em 19, Vinícius Marquesi, nosso presidente, à época, eu com crachá técnico,
da parte do CREA, conhecimento disso, da Dersa, tentamos, junto com o governo do estado, concluir exatamente isso que o Tarcísio concluiu agora, isso em 19, mostrando, olha, aqui não foi afetado, aqui é importante para a população, mas por questões políticas e afins, nós não conseguimos performar, mas hoje o Tarcísio mostrou que nós tínhamos uma grande parcela de razão e realmente isso trouxe vários benefícios para a sociedade como um todo. Peguei esses dias, posso falar. Ajuda, viu? Demais, né? Demais. Ajuda. Guilherme, o que o Rodanel te ensinou que você carrega até hoje, como engenheiro e como ente fiscalizador? Muita coisa, né? Chego no Rodanel em 22 como estagiário, 2 anos depois passo a coordenar a supervisão ambiental dessa obra, devido a ser um assunto muito novo, né? Como eu falei no comecinho, engenharia ambiental e o controle ambiental nas obras estavam começando e eu tinha uma bagagem do DR já desde 2004. Então, em 2007, 3 anos depois, a gente conseguindo performar nesse sentido. E o desafio foi, o que eu fui aprendendo é lidar com as pessoas, respeitar as diferenças, apresentar soluções com o respeito e com o cuidado que a engenharia sempre teve. Sempre fiz assim, nós sempre fizemos corta-rio assim, nós sempre fizemos a limpeza do terreno assado. E você dizer que, olha, para o melhor controle ambiental é importante que se faça assim, você precisa provar isso. Então, pôr a mão na massa, auxiliar as construtoras, no sentido, olha, vocês têm por obrigação mandar um projeto, um plano ambiental da construção, dizendo o que você vai fazer exatamente aqui, com as medidas de controle, onde você vai colocar cada coisa. E eu não me prestava só cobrá-los disso. Eu pegava esse projeto e desenhava com eles. Eu ia para campo e trazia a solução. Eu quero falar, você tem outro lado, você sabe por que não está sendo feito, você sabe qual que é a dificuldade, né? Exatamente. E oferecer essa solução e mostrar que isso traz resultados positivos para a empresa e traz economia, inclusive. Quando você fala de economia, você já tem a atenção da construtora do seu lado, porque ela tem que performar, ela tem que ter lucro. E é natural. Então, isso me ensinou muito. Então, respeitar as diferenças, mostrar que para trazer uma coisa nova você tem que apresentar resultado, você tem que sempre focar no resultado. O resultado de uma construtora é a questão financeira, o lucro e o atendimento de todas as exigências ambientais. Depois, no Rodanel Norte, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa espanhola, a Acciona. Trabalhamos 5 anos e meio, com uma outra cultura, recebendo profissionais da Espanha, aprendendo a cultura deles, aprendendo a tocar uma reunião com eles, que é diferente, a dinâmica é outra. O espanhol às vezes fala com mímica, com gesto e em poucas palavras. Resume, o simples já está, pode ser tá feito, ou entendi, vou fazer, ou cara, esquece, não vou fazer. Uma palavra pode significar 3 coisas completamente opostas, mas você tem que entender tudo isso. Então aprendi muito com isso também. E a gente sempre está aprendendo, todos os dias, em cada coisa. Nesse podcast estou aprendendo e é assim que a gente faz. Isso foi um pouco da pesquisa que eu fiz. Acciona Metrô, São Paulo, não. Acciona também é uma construtora espanhola que também executa obras no metrô. Na ocasião em que eu trabalhei com ela, né, fiscalizando os trabalhos dela, foi nas obras do Rodanel, no lote 6 especificamente. E você repostou falando sobre o CREALab nas obras do Rodanel. A gente já falou sobre isso mais a fundo lá na entrevista técnica. Mas de quem foi a iniciativa? Isso é uma coisa interessante, Renato. Trabalhando num órgão como o CREA e tendo passado pelo DR e pela Dersa, né, isso com a empresa que eu trabalhei, que era a Equipe Umar, por 15 anos fiquei lá, a gente enxerga e acaba aprendendo que as instituições, elas não se conversam de maneira institucional, né? A relação é sempre pessoal. A pessoalidade é o que vale. Então, com esse desafio, com essa missão que a Lígia nos colocou muito bem, fruto de todo o desenvolvimento que o Vinícius trouxe, para que nós estejamos mais perto dos profissionais, das empresas, das soluções de engenharia, o CREA tem que ser essa plataforma de solução para o profissional. Então, nós tínhamos que chegar perto disso. Então, utilizando um pouco da minha trajetória e da pessoalidade,
amigos que trabalharam comigo há 20 anos, exemplo do Camimura, exemplo do Luiz do Rego, que estavam lá na Via Ápia, que é a empresa que toca o Rodoanel. Nós falamos sobre a possibilidade de montar um espaço desse e dissemos para quê? Esse espaço vai aproximar o profissional do seu conselho de classe, vai ajudar no preenchimento do RT, vai entender a necessidade de se fazer um acervo, vai facilitar na hora de eu contratar uma empresa se ela tem registro ou não, se ela tem um profissional ali capacitado ou não. Então essa pessoalidade foi o grande desempate para a gente realmente conseguir. Foi a primeira vez que o CREA conseguiu entrar numa obra dessa, uma obra que é tocada pela Artesp, a Via Ápia, e aí tem um consórcio que são formados por duas empresas, que é o Odebrecht e a Rena, se eu não me engano. Renia. Talvez seja isso, desculpe se eu errei na hora de falar o nome correto. A gente dela. coloca no vídeo aqui. Boa. Então, a pessoalidade traz essa possibilidade, mas muito na linha de seguir a orientação dos nossos gestores, de quem preside esse conselho e de quem dorme e acorda todo dia, que é Vinícius Marquesi e Lígia Mackey, no sentido de a gente atender o profissional, estar perto do profissional, estar perto das empresas e ser essa plataforma indispensável para que esses profissionais performem. E para você deve ter sido uma satisfação conseguir trazer isso para uma obra que você participou tão de perto. Né? Não consigo esconder a alegria, porque de uma forma ou de outra eu estava lá quando a gente inaugurou. E essa era a dor, né? Eu falei, como é que eu... Né? Porque lá atrás a gente vai inaugurar essa obra, vamos inaugurar o Rodoanel, e de repente 19 acaba e ninguém inaugura nada. E num outro papel, numa outra mesa, com outro crachá, eu estava lá na inauguração e com um crachá que trouxe solução, com um crachá que trouxe resultado e auxiliou as empresas para que pudessem concluir as obras do Rodoanel. E nós temos o segundo trecho final desse ano, se Deus quiser. Vai sair. Vai sair. Tarcísio está lá, engenheiro, governador, engenheiro. Não tem jeito de dar errado. Então tá bom. Espero, não vejo a hora de poder ir lá para os lados da Zona Oeste de São Paulo. Antes de continuar, se você está gostando dessa conversa, compartilha com um colega engenheiro. Esse é o tipo de papo que a categoria precisa ter. E o algoritmo não vai distribuir sozinho. Agora vamos para dentro do CREA. Foi uma tosse aí, Pedrão. Relaxa. Você já foi assessor da presidência, ouvidor e agora gerente regional de fiscalização. Qual dessas posições te ensinou mais sobre como o CREA funciona e como desfunciona? Legal essa pergunta. É uma trajetória em várias posições. Está no gabinete da presidência e ali na assessoria, onde à época Vinícius, assessorei Lígia, mas fiquei muito tempo com o Vinícius na assessoria direta, né? A primeira pessoa que ele falava quando acordava, a última antes de dormir. Então, me ensinou muito, porque ele como pessoa, como líder, ensina. Então, ali eu consegui absorver do Vinícius muito aonde a gente queria chegar, onde ele queria colocar a engenharia, o que queria construir com o CREA. E isso deu uma base muito sólida de futuro, de planejamento, de estratégia, de metodologias ágeis, que é muito o braço do Vinícius, que hoje é a maior autoridade de engenharia no país, consolidada e representada como presidente do Confere. Ouvidoria, cai o quê? Problema. Só liga para a ouvidoria quem tem problema com o CREA. Então lá eu tive a oportunidade de entender quais de fato eram as dores dos profissionais. Por que eles ligavam? Quais eram as reclamações? Que produto que a gente não entregava para o profissional? Então a ouvidoria me trouxe uma caixa de ferramenta cheia. Qual é a matéria-prima dos engenheiros? Problema. Então ali me trouxe um monte de problema. E aí eu tive a oportunidade de, pela proximidade da assessoria e com o próprio presidente, e a condição da ouvidoria traz isso, porque ela está no organograma ligado diretamente à presidência, de apresentar possíveis soluções e discuti-las. Mas dentro da caixa de fiscalização, que é a atividade principal do CREA, eu antes de chegar na gerência, eu passei pela chefia, são os gestores das regiões. Eu fui gestor aqui da região Bragantina, são 10 cidades, 3 unidades do CREA. Piracaia, Atibaia e Bragança. Né? Essa me ensinou demais.
Por quê? Porque eu tinha um contato dia a dia com os profissionais, com as cidades, com as obras, com os agentes de fiscalização. E foi um grande laboratório, com os inspetores, né, que têm a função de auxiliar na própria fiscalização. E a gerência, ela acontece com essa maturidade da junção de todas essas três ações e com ferramentas e autonomias maiores sob o âmbito regionalizado, né, de uma macro-região, que a gente consegue, com essas ferramentas todas, com esse aprendizado constante, conseguir aplicar. E na gerência de fiscalização não é diferente das outras, tenho aprendido muito, mas eu não tenho dúvida o quanto eu tenho conseguido contribuir para a melhora da dinâmica das cidades por onde a gente passa, por onde o CREA está presente, por onde nós temos as entidades de classe presentes, como é o caso aqui de Bragança Paulista. A gente pode falar que a gerência foi, então, um encaminhamento natural dos processos. Sem dúvida, é uma consequência de um aprendizado, de uma maturidade profissional que dá essa oportunidade da gente conseguir performar e auxiliar os profissionais através de uma posição do CREA que tem essa autonomia e tem essa função. Você trouxe para a gente que o principal papel do CREA é a fiscalização. Você já é chefe, você é hoje gerente de fiscalização. Qual que é a infração mais comum que a GR13, Gerência Regional, aqui que você atua, encontra? É obra sem RT? É profissional sem registro? É empresa irregular? O que lidera? A gente encontra um pouco de tudo, né? A fiscalização é muito ampla. Mas empresas sem registro, eu diria que é o maior ainda desvio, né? E isso a gente tem que coibir, porque as empresas que trabalham com segurança e trazem segurança para a sociedade são as empresas que têm um profissional à frente das atividades técnicas. Então existem muitas empresas que vendem uma série de serviços que sequer estão registradas no Conselho. Vou dar exemplo de empresas que fazem instalação de usinas fotovoltaicas. A pessoa vai lá, compra um kit no Mercado Livre, chama um eletricista, instala e daqui a pouco sua casa pode até pegar fogo. Você pode ter um risco grande. O seguro não vai pagar, né? Aí você vai contratar um pintor para trabalhar na sua casa, um sobrado. Se o pintor não está atrelado a uma empresa de engenharia, de pinturas de fachada, ele tiver sem os equipamentos de proteção, tiver sem o treinamento das NR35 para trabalho em altura e sem estar subordinado a uma anotação de responsabilidade técnica de um engenheiro que definiu a forma segura de se fazer serviço e tem algum tipo de acidente com esse profissional, a responsabilidade técnica recai em cima de quem está contratando. Do proprietário, então, que muitas vezes não tem a mínima ideia, só falou, ele sabe o que está fazendo. Exatamente, porque contratou só o profissional, não a empresa. Mas existem muitas empresas, por questões tributárias, o cara se une, faz uma empresa, e essa empresa sequer tem registro e não tem um profissional responsável. Esse é o principal ponto, é onde nós temos que melhorar cada vez mais. E quando nós fiscalizamos isso, a empresa tem dois caminhos. Ou ela fecha, acaba, não existe mais, ou ela se regulariza, que é geralmente o que acontece. Para ela se regularizar, ela contrata um profissional para isso e ela passa a estar regular, porque vai ter um profissional acompanhando essas atividades técnicas, faz uma série de melhorias nessa empresa, enfim. E isso movimenta a economia, isso traz emprego para o profissional. Vai, reclama que é só pagar RT anuidade, o CREA está dando emprego para você, viu? Exatamente isso. E aqui, na nossa região, nós temos um crescimento bem interessante. Nós estamos hoje, dia 28, né, gravando 28 de abril, e nós estamos exatamente no início de uma força-tarefa de fiscalização em condomínios, né? Não tenho dúvida que essa fiscalização, nós estamos com 15 agentes fiscais fiscalizando as empresas terceirizadas que prestam serviços em condomínios. São mais de 220 condomínios aqui em Bragança Paulista, são empresas que fazem serviços de instalação de sistema de ar-condicionado, instalação de proteção contra descargas elétricas, fotovoltaica, obra propriamente dita, instalação e manutenção de elevadores. Não tenho dúvida que vai ter muita demanda dentro da entidade de classe na procura de profissionais para regularizarem empresas que fatidicamente nós vamos encontrar durante esses 4 dias de fiscalização.
A gente está aqui dentro, eu conto para vocês os bastidores disso aí. Mas não precisa dar nome, tá? Mas me dá um caso real. Que situação que você acompanhou que foi grave? Alguma coisa que ficou na sua memória? Agora você me pegou com tanta região. Eu acho que mais longe daqui. Porto de Santos passa 30% do PIB do Brasil. Porto de Santos tem um regramento próprio da Autoridade Portuária de Santos. Então ali estão ligados todas as empresas conectadas à Autoridade Portuária. E muitas empresas prestam serviço ali, como eu dei o exemplo dos condomínios. E dentro do porto, com todo esse regramento, essas empresas terceirizadas que não prestam serviço, preciso deixar claro, à Autoridade Portuária, mas prestam serviços para os terminais portuários que ali estão, de quase 240 empresas, 130 sem registro e algumas delas executadas por leigo. Isso me chamou bastante atenção, onde é uma área que respira engenharia, enfim. E com a presença do CREA e a autoridade portuária de mão dada com a gente fiscalizando isso, entendendo isso, nós conseguimos criar uma série de procedimentos para garantir que as atividades que sejam realizadas naquele ambiente não tivessem esse tipo de desvio. Então, metade desses prestadores sem registro e algumas por leigo chama bastante atenção. Então, eu considero uma falta grave. Mas a ação rápida do CREA, de mão dada com a autoridade portuária, trouxe o estabelecimento de novos critérios, de procedimentos que inibem esse tipo de desvio. Acho que foi um grande problema, mas com uma solução rápida e inovadora também. Legal. A gente falou muito sobre atuação sem responsável, né? O CREA também notifica, também autua, também abre processo administrativo em cima de profissionais técnicos, quando existe algum tipo de falha? Como que isso funciona? Sim, a nossa fiscalização, ela é em cima da atividade técnica. Por exemplo, eu sou engenheiro ambiental. Tenho conhecimento de obra, dia a dia, de todo o conhecimento que a gente vai adquirindo, enfim. Mas se eu tiver à frente como responsável técnico de uma construção, responsável pela parte estrutural, eu estou o que a gente chama de exorbitância, né? Eu estou exorbitando, eu estou fazendo uma função que não te cabe. Exatamente, não estudei para aquilo. Tá. Uma pessoa que tem carta de carro dirigindo carreta embora saiba dirigir, sem estar habilitado. Isso é uma falta, isso é um desvio, isso é contra a lei, isso não pode. Certo. Então, nesse tipo de questão, a gente acaba alcançando o profissional um ou outro. De repente, um engenheiro ambiental, um engenheiro, um engenheiro civil fazendo uma cabine primária, né, que é alta tensão, né, não pode, ele tem que ser um engenheiro eletricista e assim por diante. Então, em alguns desvios, a gente acaba pegando, às vezes a pessoa é profissional. Mas é importante dizer que a gente fiscaliza a atividade técnica. Tá. Aí a gente vai ver quem está à frente dessa atividade. E dentro, assim, de uma fiscalização, a gente pega também a questão da ética. Tá. Né? Quando o profissional foge à ética. Quando você vai ver um serviço realizado, por exemplo, um engenheiro eletricista fazendo uma instalação de uma usina fotovoltaica muito fora do padrão, com um cabo fora de especificação, bitola errada, fora de norma. E isso é muito notório, a gente consegue ver, aí a gente oferece o profissional à ética porque ele está descumprindo o juramento das engenharias. O caneteiro é uma infração ética? O caneteiro é uma infração ética. O que é o caneteiro? O caneteiro é o profissional que assina um monte de obra, né? Então, em elevador a gente já pegou isso, uma falta gravíssima. Então, a empresa de elevador precisa ter a tal da RT, que de novo não é um produto a ser comercializado, ela é consequência da presença de um profissional lá, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele fala, olha, eu sou responsável por essa empresa de elevadores e estou lá assinando a responsabilidade técnica sem nunca ter ido na instalação de nenhum desses elevadores. Às vezes você tem um técnico lá que conhece, tem notório saber, enfim, mas não tem a presença desse profissional, colocou um cabo errado, fez alguma adaptação e isso traz risco à vida. Acidentes fatais em elevadores nós temos todo ano. E elevador é um meio de transporte e infelizmente a gente ainda tem muito disso. Esse profissional, ele está com risco
criminal, jurídico, civil absurdo, porque ele se pôs como responsável técnico. Ele assumiu um negócio que não era para ele. Que não era para ele, a consequência está para ele. Mas enquanto ele está ganhando dinheiro, vendendo as RT, sem fazer obra na vida boa, ele acha que ele está bem, até a hora que a gente tem um problema. Por que a gente coíbe o caneteiro? Porque são pessoas que não estão dentro das obras, né? E estão dizendo que estão. Então isso expõe a sociedade a risco. Esse cara eu quero pegar. E você pegando, você ajuda quem trabalha direito também. Exatamente. Que é uma concorrência desleal. Né? É isso. Mas, ó, já estamos nos encaminhando para o final, Guilherme. O que você fala para aquele engenheiro que só reclama que o CREA é ART, é anuidade? Resumida para convencer o cara que não, o CREA tem seu papel. Renato, esse engenheiro, eu tenho certeza absoluta que não acessa o site do CREA pelo menos há 3 ou 4 anos. O CREA tem saído da força legal. Primeiro, assim, fez engenharia, coisa mais importante que você tem quando você faz esse tipo de curso é ter sua carteirinha, é ter a habilitação. Não adianta você saber dirigir e não ter a carteira de motorista, você não vai poder dirigir. Ah, mas eu não atuo na minha área. Esquece. Isso é um valor irrisório. Puxa, mas tem que pagar, é 600, quase 600 por ano, tem uns descontos aí, enfim. Eu não pago o CREA, Renato, há 3 anos. Porque dentro de um monte de coisa que o CREA tem, existe uma coisa que chama clube de vantagem. Pô, farmácia eu preciso ir, posto de gasolina eu preciso ir, mercado eu preciso ir. Tudo isso tem cashback pelo clube de vantagem. Então, o engenheiro que paga anuidade, ele não está fazendo gestão das coisas dele e pouco conhece o CREA. Esse é um dos programas que estão lá no site do CREA, porque a Lígia e o presidente Vinícius trouxeram para nós que trabalhamos no CREA a necessidade de desenvolver o conselho para que seja uma plataforma de solução profissional. Tem que ser indispensável. Sabe, é tipo ir para São Paulo sem ter o aplicativo da Uber, é tipo pedir comida na cidade grande sem ter o iFood. São plataformas indispensáveis aí por dia das pessoas. O CREA é para os engenheiros. Então, a pessoa que reclama do CREA hoje, eu tenho certeza e desafio que não conhece o CREA, não entrou no site do CREA. Então, nós estamos cheios de projetos, planos e programas nossos. Capacitação. O profissional está lá na universidade, certo? Tá, o estudante está lá na universidade, está quase se formando. Quando ele se forma, ele não agrega valor ainda para as empresas. E aí reclama, poxa, eu recebo abaixo do piso. Mas vamos ser claro, o que esse profissional contribui para essa empresa? O que ele gera de valor? A empresa está mais capacitando ele, ensinando dentro das funções da empresa do que ele contribuindo para a empresa. Então, se ele chegar mais pronto para esse mercado, mais capacitado, já gerando valor para essa empresa que ele vai trabalhar, ele consegue trazer o melhor resultado e ter mais ganho. Por que eu estou dizendo isso? Ele precisa se capacitar. E onde ele vai se capacitar? Dentro do CREA existe uma plataforma que chama CREA Capacita. Você, estudante, pode acessar, são centenas de cursos de capacitações com certificados de conclusão de curso, com logo, com o brasão da República desse tamanho, parafraseando o Vinícius, que capacitam o profissional em várias áreas técnicas. Então é um Netflix de cursos de capacitação. Tem o CREA Lab, que são espaços como esse que nós estamos aqui em Bragança, são 50 no estado. Imagina que o profissional acabou de se formar, quer ser autônomo e quer montar uma sala para atender o seu cliente, enfim, ele não precisa pagar aluguel. Espaços como esse é gratuito para esse profissional vir trabalhar diariamente, tem café, tem água, tem ar-condicionado, tem atendente e traz e dá a ele a sensação para o cliente de ser mais profissional, né? Dá uma credibilidade maior, essa é a palavra. Isso eu falei no episódio com o Percival. Você trazer seu cliente para dentro do CREA, você fala, esse cara não é picareta. Exatamente, isso traz credibilidade. Então essa é uma outra ferramenta, uma outra plataforma que a gente tem. Tem vários outros programas, estágio visita. Você consegue ir para dentro do CREA, num programa de estágio visita, se capacitar por 4 dias, tudo pago pelo CREA, para ter essa imersão e entender um pouco do que o conselho faz. O profissional, o estudante acabou de se formar. Sabe quanto é a anuidade dele? 0. Baixaram para 0.
não paga. Você vira engenheiro, recebe a carteirinha sem pagar o primeiro ano de anuidade. E o profissional que tem empresa unipessoal... Essa é sensacional. Não paga anuidade pessoa física. Não paga. Isso é uma inovação agora. Isso é na gestão do Vinícius e da Lígia. É importante que seja dito. O profissional antes reclamava que falava, poxa, o mercado tem uma pejotização, só me contrata se eu for PJ. Mas aí eu tenho que pagar o CREA da minha empresa e o meu CREA pessoal. Então, foi criado essa isenção de anuidade quando a empresa é unipessoal. Então, você tem uma empresa unipessoal, você paga só o CREA da sua empresa e o seu CREA já é abatido. Quer dizer, só tem coisa boa acontecendo. Quem reclama do CREA não conhece o conceito. Deixa eu parar de te segurar. Eu sei que você tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho para fazer. Vocês começaram agora uma força-tarefa. Só me responde, daqui 100 anos, quando nenhum de nós estiver mais por aqui, como você quer que lembrem do Guilherme? Rapaz, que pergunta. Como alguém que dedicou a vida para fazer uma coisa boa, que gerasse impactos de verdade na vida das pessoas, impactos positivos, que trouxe solução, que estava sempre com um sorriso no rosto, achando graça até nas coisas difíceis, um grande pai de família, um grande marido, um grande filho, um grande irmão, e um grande parceiro e, quem sabe, um tocador de viola, mais ou menos. Cara, que conversa. Olha, eu sei que seu tempo é corrido, mas obrigado pelo papo, valeu muito a pena, obrigado por ter vindo aqui. A gente falou de Rodoanel, a gente falou de CREA, a gente falou um pouquinho de música. Se você quiser voltar para falar mais da música, tá convidado. Obrigado. Bom, obrigado, meu querido. Parabéns aí, sucesso para vocês. Acompanha aí. E se você ficou até o final, deixa nos comentários aí o que você achou. Toda semana eu trago um especialista de alto nível pro papo. Fica ligado. Até a próxima. Tchau, tchau.